Coisa sobrada está. Antes de eu contar o relato de hoje, quero avisar vocês que o salve vai ficar para o final do vídeo. Os tratos, acontece isso muito. E só Deus pode tirar isso da cabeça da gente. Se pegue com ele e diga: só tu, Senhor, pode me livrar disso. E você vai ver que você vai melhorar. Tá bom? Vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Amaro Júnior, a pedido de sua avó, Dona Mara, e em memória do seu avô, seu Djalma. Ambos são natural de Alagoa e moram em Maceió. Segundo Dona Mara, no ano de 1991, seu Djalma tinha acabado de terminar uma obra em Maceió mesmo, pois ele trabalhava muito para fazendeiros, fazendo casas, essas coisas, construindo para fazendeiro, casas para moradores, trabalhadores de fazenda. Pois ele não enjeitava serviço de jeito nenhum, pois também tinha muitos filhos para criar, um total de 14. 11 filhos homem e 3 filhas mulher. Os filhos mais velhos trabalhavam ajudando ele na obra. Um dia, um fazendeiro se aproximou dele e chamou ele para ir fazer umas casas nas terras dele, em um lugar chamado Jacaré dos Homens. Esse lugar fica no sertão alagoano. E seu Djalma logo disse: eu até vou, mas só se eu levar minha família junto. Pois era bastante casa, ainda tinha casa grande do fazendeiro para fazer. O homem disse: negócio fechado, pois lá tem uma casa grande onde vocês podem ficar. E fecharam o negócio. E a família saiu. Nessa época, a mãe do Amaro só tinha 7 meses de vida só. Ao chegar lá na casa, a casa era grande, tinha um alpendre, uma varanda grande na frente, ficava no alto, tinha um terreiro grande, uma cerca de arame, uma plantação de palma, desse tipo que, palma de dar boi, uma típica planta do Nordeste. As pessoas na época da seca cortam para dar o boi. Ela ajuda a matar a sede.
Eu já vi muitos casos de famílias que não tinham o que comer, botarem a palma no fogo, cortada, para dar comida aos filhos. Tamanha necessidade que as pessoas passam lá. Já vi muito isso acontecer. É triste, mas eu tenho que falar. E depois dessa plantação de palma, havia uma grande plantação de mandioca, num tamanho mais ou menos na altura de 1 metro, um riacho e um toco grosso que fazia uma ponte para a pessoa atravessar. Eles arrumaram tudo e no outro dia já começaram a trabalhar. Passado um tempo que eles estavam lá, o seu Djalma já era muito conhecido no lugar, por ser um homem disposto a trabalhar e também disposto a defender sua família. Tinha uma fama de ser um homem muito sério. Ele já tinha terminado essas casas e já estava trabalhando na casa do proprietário. E ele tinha um costume, seu Djalma. À tardinha, por volta de 7 horas, ele sentava na varanda da frente, junto com Dona Mara, numa cadeira de balanço que tinha. Ela dando mamar à mãe do Amaro, e ele conversando sobre o que tinha feito, sobre o que faltava fazer e o que ia fazer no outro dia. Enquanto os filhos ficavam na sala jogando dominó, outros brincando de buraco e outros conversando. Numa noite, seu Djalma deu vontade dele ir no banheiro, mas a casa não tinha banheiro. Era usada, era as moitas mesmo, como banheiro. E ele conversando falou: Mara, fica aí, que eu vou ali obrar. No interior, se você for fazer o que o povo aqui chama o número 2, é obrar. Ele ia dar uma cagada. Essa aqui é a verdade mesmo. No português, claro, do Nordeste, ele ia dar uma cagada. E ela disse: vá que eu vou terminar de dar mamar a menina. Aqui. Ele desceu e ela ficou na varanda olhando. Ele passou o arame e entrou no meio das palmas. Tirou a roupa, ficou de coca. De coca é machado, pessoal. E passado alguns minutos, segundo o seu Djalma, ele passou a ouvir um barulho que vinha. Não prestou bem atenção de onde era. Ele até pensou que fosse a Dona Mara. E disse: fica quieta, Mara. E depois, em seguida, o barulho continuou. Ele disse: fica quieta, Mara. Ela disse: eu estou aqui, ué. Gritou. Quando ele se virou para trás e olhou, um bicho preto de aproximadamente 1,15 m, 1,20 m, esquisito, estava atrás dele. Vinha devagar, sorrateiramente, para dar o bote nele. Seu Djalma se virou com as calças no joelho, tentando levantar as calças. O animal rosnou e logo partiu para cima dele. Não deu tempo nem ele botar a roupa. Dona Mara só viu quebradeira de palma, o bolo. E ele gritando: ô Nel, corre aqui. Era o sobrinho dele. Dona Mara, ouvindo aquilo, correu para dentro e chamou os filhos que vieram. O Nel veio com a espingarda que tinha e os outros vieram com enxada, faca, facão, machado que tinha dentro da casa. E só ouviu o barulho e a quebradeira e o rosnado do bicho. E seu Djalma agarrado com ele. Pois o homem, seu Djalma não era um homem baixo, tinha a estatura de 1,86 m e forte também. Agarrado com o bicho. O bicho veio a gritaria deles vindo correndo, largou ele e correu. Quando eles chegaram, seu Djalma estava caído, todo arranhado, com corte,
e cheio do espinho da palma, que é um espinhozinho pequeno, nojento de tirar aquilo. Eles levantaram ele, ainda com as calças no joelho, aí ele disse: o que houve, pai? Ele disse: um lobisomem me atacou, sem eu esperar por trás aqui, eu fazendo minhas necessidades. Tá brincando? Pegaram a lanterna e saíram atrás para ver se viu o bicho. Ao chegar na plantação de mandioca, eles não viram nada. Seu Djalma olhou por cima da plantação, pois ele era um homem alto, e viu que algo estava em pé, depois do tal riacho. E olhou com a lanterna, mas o farol não alcançava lá. Ele disse: eu passo aqui todos os dias. Não me lembro daquele toco lá em pé, não. Aparentava ser um toco como se você tivesse cortado e colocado fogo. O Nel disse: será o bicho? Ele disse: eu acho que é. O Nel boteou a espingarda e disse: essa hora não passa mais gente aqui, não é possível. Ele tinha medo que alguém passasse e acertasse a pessoa no escuro, e deu um tiro. Esse bicho soltou um rosnado estranho e correu. Eles voltaram para casa e durante a noite foi só sobre o assunto a conversa. E tirar os espinhos da palma que estava agarrado em seu Djalma por tudo quanto é canto. No outro dia, eles pegaram o facão, foice, espingarda e foram atrás, aonde estava o tal toco. E ao chegar lá, mais à frente, eles viram uns rastros e pingos de sangue na folhagem da mandioca. E saíram seguindo, beirando o arame. Viu que o animal tinha atravessado a cerca para a fazenda vizinha e passou entre umas 3 casas que tinham como se fosse um sítiozinho, passou no meio. Eles andaram um pouco e perderam o rastro. Voltaram para casa. No final de semana, após isso acontecido, seu Djalma foi até uma feira de caminhão para fazer umas compras. E ao chegar lá, no meio do pessoal, dava para ver pelos braços dele que ele estava todo arranhado das unhas do bicho, e ele segurando para o bicho não morder ele quando ele sofreu o ataque. Um homem se aproximou dele, sem ele esperar por trás, bateu no ombro dele e disse: seu Djalma. Quando ele se virou para olhar, ele disse: o senhor é um homem disposto mesmo. Ele disse: eu conheço o senhor. Ele disse: eu estive lá ontem, à noite. Eu não ia fazer mal ao senhor não, eu só queria ver se o senhor tinha coragem mesmo. A conversa do cara. Não queria fazer mal e partiu para cima dele. O seu Djalma disse: aquele bicho era você? Ele disse: sim. Mas eu não ia fazer mal ao senhor não. Você não ia me fazer mal? E me lascou todo desse jeito? Imagina se você fosse. Puxou a peixeira que estava com ele e o homem correu no meio do pessoal. E ele meteu o pé atrás dele. O bicho corria muito. No meio do pessoal com a faca na mão, o homem se perdeu no meio do pessoal. E seu Djalma voltou. Após chegar em casa, ele contou os filhos que tinha acontecido. E passaram a ficar de olho. Mas não viram mais nada. Terminaram as casas, nesse tal lugar, Jacaré dos Homens, e vieram embora para Maceió de novo. Nunca mais ele viu aquele homem. Além dele nunca tinha visto, também não viu ele pelas redondezas ali. Mas o cara era um cara de pau, a verdade é essa. Ataca o cara e diz que não tinha intenção de atacar. Só para ver se tinha coragem, era a conversa dele. O relato é verdadeiro. Foi enviado por Amaro Júnior, a pedido da sua avó, Dona Amara, que viveu o fato. E o salve de hoje vai para Patrick. Ele faz parte do grupo do Zap do canal. Se você quer fazer parte do grupo do Zap, você deixa nos comentários o seu número, um código da cidade que a gente coloca você. Lucas